Muito boa noite, queridos amigos e amigas que sempre nos acompanham muito carinhosamente aos sábados para o nosso estudo dessa obra fabulosa chamada Os Mensageiros. Essa obra que integra a coleção que o Espírito André Luiz nos entregou pela psicografia de Chico Xavier, trazendo detalhes da vida no mundo espiritual, não para atender a nossa simples curiosidade, mas para despertar um tanto mais de espiritualidade nos nossos corações. O capítulo de hoje dá continuidade àquela atividade que está sendo realizada na casa de Dona Isabel. Dona Isabel é uma médium espírita que convive ali com os filhos após a morte do esposo, do marido, e prossegue nas atividades que são realizadas no seu lar, seja as atividades mais intimistas, né? O Evangelho no lar com a sua família, ou, como nós vamos descobrir no capítulo de hoje, a realização de uma atividade de estudo do Evangelho voltada para o público. Então, é muito interessante nós verificarmos no estudo de hoje, então, dois pontos principais. Cada capítulo a gente sempre traz aí alguns pontos, mas o estudo de hoje vai nos trazer dois pontos principais que nós elegemos, né? Outros poderiam ser destacados, claro, mas nós queremos falar, primeiro, da questão da importância de termos neste plano dos encarnados espíritos encarnados que facultam, pelo seu esforço de transformação, iluminação, estudo sério do Evangelho, à luz do Espiritismo, que facultam espaços adequados para a atuação de benfeitores espirituais que têm como tarefa auxiliar os encarnados, como são esses que a gente está acompanhando na obra Os Mensageiros. Aliás, a ideia de mensageiros não é só daqueles que enviam mensagens. A gente viu isso lá no começo do capítulo, mas daqueles que de alguma forma contribuem, colaboram para que a mensagem espírita cristã se propague na Terra, ajudando os encarnados a caminhar com mais lucidez. Então nós vamos ver no primeiro momento a importância desses locais, né, e desses espíritos encarnados, e no segundo nós vamos falar um pouquinho sobre como devemos proceder no auxílio àqueles que necessitam de socorro. E aí nós vamos ver que necessitados somos todos nós. Mas cada um tem um tempo para reconhecer essa necessidade. Então, o que nós devemos fazer no socorro a esses espíritos que necessitamos desse auxílio, desse apoio? Será se é uma ajuda assim incondicional? Será se eles podem nos forçar a aceitar essa ajuda? Existem contextos adequados para que esse auxílio se dê? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho desses pontos que nós então trouxemos. O capítulo começa com uma situação interessante, que nós não trouxemos aqui o texto, mas de uma senhora que consegue auxiliar a um familiar por meio desse contato que se faz possível na casa de Dona Isabel,
por meio desse contato estabelecido durante o desdobramento do corpo físico. Então, ela faz toda uma fala explicando que não tinha conseguido acessar o campo espiritual, né, digamos assim, a mente desse familiar, dessa familiar, em função das muitas preocupações dela ligadas a questões materiais, naturais de todos nós que estamos encarnados. E que não conseguiu fazer isso sozinha também, por não ter suficientes recursos espirituais. Então vejam, auxiliar os encarnados, nós aprendemos isso na doutrina espírita e, no caso aqui, num exemplo prático, contextualizado na obra de André Luiz, os espíritos desencarnados não se movimentam simplesmente a partir de um querer. É preciso que haja recursos espirituais que nós podemos angariar por meio de virtudes, por meio da disciplina, por meio da evolução espiritual vista como um todo, para que consigamos acessar essa fronteira que existe entre os dois mundos. A comunicação entre os encarnados e os desencarnados não é algo assim tão simples, por vários motivos que deveriam ser para nós intuitivos. Ninguém se comunica com o outro alguém se não está na mesma faixa de interesse. Nós estamos considerando esse exemplo a partir da comunicação entre dois encarnados. Então vejam que hoje, principalmente hoje, nós podemos ter na mesma mesa duas pessoas, uma de frente para a outra, comentando situações e ao mesmo tempo no telefone celular com a mente em outra matéria, em outro tema. E aí a pessoa vai estar falando, mas o outro não está estabelecendo uma comunicação de fato. Ou, como também é muito comum, duas pessoas falando cada um do seu contexto sem que haja um interesse real pelo assunto do outro. Eu falo do meu dia, você fala do seu, a gente está simplesmente desabafando, mas não está havendo uma troca efetiva. Então, se há essa dificuldade do ponto de vista do encarnado, imaginem uma comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. O livro dos médiuns fala que é preciso haver uma afinidade, né? Então, essa senhora, no começo do capítulo, fala do quão importante foi a casa de Dona Isabel como esse espaço salutar, de ambiência espiritual salutar, facultando esse contexto adequado para que essa comunicação, que também necessitou, além do espaço do suporte dos benfeitores espirituais, pudesse acontecer. Então, é muito interessante a gente notar, então, a partir daí, a importância desses espaços. Porque a Terra, de forma geral, ela ainda é um espaço onde predomina energias espirituais de baixo teor, onde o mal, na maioria das vezes, ainda prevalece. Os espíritos encarnados que aqui estamos e os desencarnados nos alimentamos ainda muito de orgulho, de egoísmo, de ciúme, de vaidade. Então, são emissões mentais que geram pesar, que geram uma atmosfera densa. Então não dá para a gente imaginar que os espíritos que buscam colaborar no bem, mas que ainda estão em transição para alcançar um estágio evolutivo, porque há trabalho para todos. Há muitas críticas, muitas vezes, a essa concepção
a esse contexto trazido na obra de André Luiz, de que os espíritos benfeitores não são espíritos puros, mas como eles poderiam tornar-se se não tivessem o ensejo de trabalhar no seu estágio evolutivo? Como imaginar que os espíritos que dão suporte aos encarnados pudessem ser espíritos puros, quando a própria codificação fala que os espíritos que nos são familiares, no sentido não só consanguíneo, mas desse laço de afinidade, podem nos dar um suporte? Então, é preciso considerar que pode haver espíritos não perfeitos ainda, que podem colaborar na obra de Deus, na criação, mas que por isso, não tendo os recursos superiores para uma autossustentação, precisam de suporte de um ambiente adequado, precisam do suporte de espíritos mais evoluídos para que possam desempenhar essas atividades de trabalho no bem. Então, por tudo isso, o mérito de Dona Isabel é muito grande, porque com a sua renúncia, com o seu esforço, ela sustenta a manutenção de uma casa que, na sua simplicidade, tem uma ambiência espiritual adequada para que esses trabalhos possam realizar-se. Então vejam que Deus, como diz Emmanuel, ajuda a criatura por meio da própria criatura. E como nos diz André Luiz, Deus age por intermédio dos espíritos nos seus diferentes graus evolutivos. E para isso é preciso que haja circunstância, ambiência favorável. É claro que nós não estamos nos referindo aqui somente às pessoas espíritas, adeptas do espiritismo. Toda religião, aonde haja busca sincera do bem, aonde não prevaleçam os interesses materiais. Como Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Aonde houver essa busca real pelo pensamento e pelo exemplo de Jesus, haverá a participação e o fomento de entidades benfeitoras que se utilizarão daquele esforço para promover o bem em toda parte. É muito natural que seja dessa forma. Então, dito isso, André Luiz pergunta, há muitos postos de nosso lar como esse? E aí é respondido para ele: ao que me informaram, a regular número deles, não somente aqui, mas também noutras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Por conta de tudo que a gente falou, André Luiz é orientado, então, de que não somente há, mas é preciso haver pontos na Terra que sejam esse contato pela disciplina daqueles que ali habitam, pelo pensamento buscando o bem, a vivência do bem. É preciso que haja espaços entre os encarnados que abram esse leque de oportunidades para a atuação dos bons espíritos. Terminado esse primeiro momento, é dito que vai haver ali um estudo do Evangelho, aberto aos encarnados. Então, André Luiz e Vicente encontram 2 espíritos que atuam ali também naquela atividade. Eles olham Vicente e André Luiz, pensam que eles estão se retirando e digam: vamos ao trabalho.
hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Então vejam, Deus está atuando naquele bairro, naquela cidade, utilizando-se de um ambiente salutar, que nesse caso é a casa de Dona Isabel. Esses espíritos, nós vamos ver aqui no texto, no trecho seguinte, eles saem durante a atividade para recolher espíritos em sofrimento que precisam de atendimento, que precisam de suporte. E tudo isso é possível porque há esse núcleo, ou essa oficina de trabalho no bem conduzida por um espírito encarnado, que é Dona Isabel. Então, André Luiz pergunta, né, pede escusas por tantas dúvidas, mas pergunta se esses dois companheiros são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para instrução e consolo. Então vejam, são buscados espíritos de dois perfis: aqueles que são ignorantes e que precisam de esclarecimento para prosseguirem na marcha ascensional, para tomarem consciência da situação em que se encontram, e aqueles que sofrem e que precisam desse socorro mais imediato. Instrução e consolo. Se a gente imaginar a quantidade de espíritos que retornam para o mundo espiritual, a quantidade de desencarnações que há diariamente, e que uma parte desses espíritos desencarnam sentindo prazer na vivência do mal. Uma pequena parte. Uma grande parte que estaria ali naquele meio desencarna em estado de ignorância, ainda presos à matéria, mas não necessariamente alimentando-se do mal, mas cometendo erros pela ignorância. E que uma pequena parte desencarna melhor, cumprindo o seu programa, nós vamos entender que há muito trabalho a se realizar no acolhimento a esses espíritos. Então, André Luiz pergunta se eles são os únicos a fazer esse trabalho, né? E aí eles dizem que não, que eles são auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos, então esses dois espíritos estão responsáveis pelo socorro a alguns quarteirões que rodeiam a casa de Dona Isabel. Mas que há muitos outros voluntários que colaboram buscando entidades em sofrimento num transcurso ali de espaço, né, mais amplo, que pode ser atendido, que podem ser atendidos por esse posto de socorro, por essa oficina que é a casa de Dona Isabel. Então vejam mais uma vez a importância desse trabalho. E aí aqui vai aparecer algo bastante curioso. Esses dois espíritos são chamados por um orientador da atividade, por um instrutor dessa atividade. E vai fazer uma recomendação a eles. Ele diz assim: Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Seria inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos
escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. E aí a gente lê isso aqui e pode pensar, né? Nossa, mas que falta de caridade. Isso não pode ser verdade. Isso é falta de caridade, é falta de amor ao próximo. E aí ele diz, o orientador diz, não é falta de caridade, é compreensão do dever. E prossegue explicando. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior, como é natural em toda a sociedade humana. Aqueles que têm mais condições orientam aqueles que têm menos condições nesse trabalho de ajuda mútua, né, na marcha ascensional dos espíritos. Então, esses espíritos, como falamos no começo do estudo, dão suporte, esses espíritos mais elevados dão suporte à atuação desses menos elevados. Então, o orientador está dizendo que eles não podem abusar dessa concessão. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Então, eles prestam contas dos recursos, do amparo que recebem para que essa atividade seja realizada. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual. Olha só, ele não está dizendo para não ajudarem. Ele está dizendo que existem momentos adequados e contextos adequados. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Existem núcleos destinados ao atendimento dos espíritos que precisam de ajuda, mas não aceitam ainda essa ajuda. Então, somente um olhar mal intencionado veria nas palavras do texto de André Luiz contradição. E aí, quando a gente se apoia na doutrina espírita, nós precisamos lembrar que Allan Kardec não era um espírito dogmático. Allan Kardec era um espírito de muito bom senso. Não há nada aqui que esteja na contramão do Evangelho de Jesus ou dos princípios espíritas. As sociedades humanas organizam-se assim para melhor atender. Há entre os encarnados um padrão de atendimento para aqueles que necessitam de amparo, mas não reconhecem. Como há espaços destinados àqueles que buscam voluntariamente socorro em qualquer situação. Meus amigos, a natureza não dá saltos. Esse é um princípio de bom senso. Então, se a vida continua após a morte, como não considerar que os espaços de socorro precisam ser organizados obedecendo às particularidades daqueles que são os atendidos? Como não considerar a necessidade desse ajustamento? Seria ir contra o bom senso. Então, a gente pode pensar de forma absolutista, impositiva, frases de qualquer obra espírita e dizer, olha, isso aqui está contra a obra de Kardec. Frases recortadas do seu contexto. Ou a gente pode, com Kardec, aplicar o bom senso e ver
que o relato que André Luiz está nos trazendo aqui em nada está ferindo o Evangelho ou a codificação espírita. É intuitivo que seja assim, porque há uma marcha ascensional evolutiva de ajuda mútua, assim como há a lei de liberdade. Os espíritos precisam ser respeitados nas suas escolhas, mas Deus não deixa de atender a quem quer que seja. Atende no contexto propício. Então, o orientador não está dizendo assim, deixem esses espíritos para lá. Ele está dizendo, atendam no seu tempo individual, utilizando-se de espaços destinados a atender, núcleos de tarefa destinados a atender surdos e cegos voluntários. É o bom senso. Não dá para imaginar como seria diferente. O contrário seria perturbar toda uma atividade sob o pretexto de caridade para atender esses espíritos ou deixá-los para lá. E nenhum dos dois extremos está sendo colocado aqui. O que está sendo dito é, essa atividade ela é focada para atender aqueles necessitados que sofrem ou ignorantes que desejam já o auxílio. Outros núcleos de tarefa são destinados para atender os que se comprazem no mal voluntariamente. Aqui há uma especificidade de trabalho. E aí esses dois espíritos vão contar o porquê desse alerta. Né? Em reunião anterior, eles trouxeram dois parentes, né, afetos seus, que diziam querer ajuda, mas que durante a atividade, no plano dos desencarnados, começaram a causar uma perturbação intensa pela sua rebeldia, tentaram perturbar as faculdades mediúnicas de Dona Isabel e isso gerou um estardalhaço horrível que só não teve um prejuízo maior para a atividade, né, de explanação do Evangelho, de atendimento e socorro em âmbito espiritual, porque houve uma intervenção. Então, quando nós lemos com o olhar do bom senso, nós vamos ver que não há o que questionar dessa orientação. E aí, finalizando, Vicente diz, né, quanta lição nova, assim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Uma coisa é usar os meus recursos. Outra coisa é utilizar um recurso destinado para atendimento em comum com aplicação justa e equitativa. Não há o que questionar. É uma orientação justíssima. Muitas vezes, né, no desdobramento possível, há esses debates no centro espírita. Devemos atender encarnados nessa ou naquela condição? Nós devemos atender a todos, mas com o mínimo de perturbação para a especificidade daqueles que são atendidos em determinado contexto. Se eu estou numa atividade de palestra pública, por exemplo, e chega alguém embriagado, eu devo atender? Devo. Mas não devo deixar aquele irmão na palestra pública perturbando a atividade como um todo. Eu vou atendê-lo em separado, se assim ele desejar. Então, é o bom senso. É muito fácil a gente estabelecer críticas dogmáticas, recortando trechos e enviesando a argumentação. É mais desafiador e é mais caridoso a gente exercitar o nosso bom senso para ver que a orientação é justíssima.
Então, deixemos essas duas lições para a nossa reflexão essa semana. No próximo sábado a gente tem aí a nossa live de perguntas e respostas. Deixem aí as dúvidas de vocês, os comentários. A gente agradece mais uma vez pela participação de todos. Desejo uma excelente semana, embalados pelas reflexões que esse capítulo nos trouxe. Um abraço e até o próximo sábado.